Turma, vamos fazer uma explicação mais aprofundada sobre a questão do sujeito do direito e a pessoa física e pessoa jurídica hoje, tá? Quero problematizar a questão que envolve também os animais, né? Os seres sencientes e outras experiências que envolvem a cultura ameríndia aqui da América Latina, que a gente vai encontrar, por exemplo, no constitucionalismo latino-americano, né? Da Bolívia, Equador, Venezuela, que tem chamado a atenção do mundo inteiro para novas possibilidades, né, dentro desse conceito de sujeito de direito. Vamos lá? Então, vem comigo. Desde Kant, nós temos uma ideia que é muito bonita, muito assim legal, tá? Que é a noção de dignidade, certo? É a dignidade da pessoa, a pessoa humana. Esse conceito de pessoa, ele vai ser muito importante no direito. Pessoa tem a ver com a máscara, com a persona, né, que é uma máscara que se usava nos antigos teatros na Grécia Antiga e na Roma Antiga, tá? Então é a máscara que simboliza o rosto social, né? Não somos nós de verdade, é o papel social que nós exercemos, né? Nesse teatro da vida, nesse teatro que é a nossa sociedade, tá? Então a palavra pessoa, ela se refere a um feixe de atribuições, a uma série de papéis sociais que a gente vai e a gente exerce, né, em sociedade. Então repara, o sujeito não é a mesma coisa que a pessoa. Aqui começa a ficar interessante. O ser humano, a verdade do ser humano, não é a mesma coisa da pessoa. A pessoa, ela está ligada a uma representação, a exercer papéis sociais, tá? Por exemplo, quando a gente entra num restaurante, nós nos tornamos fregueses. Quando a gente vai num shopping center, a gente se torna consumidor. Quando a gente vai para a universidade, a gente se torna estudante. Quando a gente está na missa, no culto, na igreja, nós nos tornamos fiéis, sabe? Existem muitos papéis sociais. Quando a gente vem para casa e a gente encontra a nossa família, a gente assume o papel de filho, de pai, de mãe, de irmão, percebe? Reparem como na nossa vida a gente assume muitos papéis, às vezes simultaneamente e às vezes dependendo do contexto que a gente está, né? Se a gente vai trabalhar, a gente se torna trabalhador, ou funcionário, ou colaborador, ou chefe, ou patrão, né? Muitos papéis que a gente exerce todos os dias. A pessoa é o símbolo que conecta esses papéis, certo? O sujeito não, o sujeito é o ser humano. Kant, quando ele escreveu A Fundamentação da Metafísica dos Costumes, ele deixou para nós uma ideia muito importante. Ele diz assim, ó: existem coisas que têm preço, e, portanto, você pode trocar por outras, você pode comprar, pode vender, né? Existem coisas que têm preço, são os objetos, né? Mas existem coisas que têm valor, ok? E as coisas que têm valor é diferente de ter um preço, porque o valor não tem preço. O valor é algo que está relacionado a uma intencionalidade, a um para quê, tá? A uma finalidade, a um objetivo, tá? Então a gente pode pensar, por exemplo, que uma onça pintada, ela não tem preço, porque ela está fora do comércio. Ninguém pode comprar ou vender uma onça, a não ser do mercado negro, tá? Mas a onça, ela tem também um valor, porque uma onça, galera, ela mantém o equilíbrio ecológico da área onde ela vive. Ela se alimenta dos ratos, ela se alimenta das capivaras, ela se alimenta de pequenos roedores que vivem naquela região e que se você tirar essa onça daquele ambiente, certo? Se você extinguir a existência da onça naquele ambiente, você vai ter uma proliferação de ratos, tu não vai conseguir mais controlar as capivaras que vão transmitir carrapato para seus bois, para seus cavalos, para seus animais domésticos, ou seja, você vai ter um desequilíbrio ecológico. Então repara que existem coisas que aparentemente não têm preço, mas elas podem ter um valor muito importante para nós, tá? O valor das pequenas coisas, turma, o valor de um abraço, de um sorriso, isso não tem preço, né? O valor de um muito obrigado não tem preço, mas tem um valor que pode ser muito importante para nós. Muito bem. Existem coisas que têm preço, coisas que têm valor, mas existe uma terceira categoria de coisas, tá? As coisas que têm uma dignidade, certo? Isso é Kant, Fundamentação da Metafísica dos Costumes. Existem coisas que têm uma dignidade, que é mais do que um valor. O que é uma dignidade, segundo Kant? Dignidade tem aquelas coisas que são um fim em si mesmas,
Vejam, elas não servem apenas para algo, elas não servem para garantir o equilíbrio ecológico, ou para nos deixar felizes, ou para produzir uma organização de paz, de prosperidade, de harmonia. Veja, as coisas têm uma dignidade quando elas são um fim em si mesmas. Elas são o fim, entende? Elas não precisam prestar para alguma coisa, porque a prestação delas é a sua própria existência. E quais são as coisas que têm uma dignidade, segundo Kant? A pessoa humana, tá? O ser humano, o sujeito humano, turma, é o que tem uma dignidade, porque ele é um ser em si mesmo. Ele não precisa servir para algo para que ele tenha valor, porque o ser humano é um fim em si mesmo. Entendem essa questão filosófica, turma? Então a palavra pessoa, a partir de Kant, ela se torna não mais apenas aquela ideia de máscara ou aquela ideia da tradição cristã, né, de uma atribuição, assim, divina, divina ligada a uma fé, né, ligada a um jogo, né, entre pecado e salvação. A ideia da pessoa, ela vai se tornar agora um núcleo de significação de dignidade, certo? E é por isso, galera, que a partir de Kant, então, o direito vai assumir esse conceito de pessoa de uma forma a conectar que todo ser humano, toda pessoa, ela já é titular de direitos e obrigações da esfera civil e já é, portanto, um ser dotado de dignidade. Ou seja, ele não tem que provar o seu valor, porque ele já tem a sua dignidade. Ele é um valor em si mesmo. Muito bem. Pessoa física, portanto, galera, se conecta com esse conceito, né, de Kant, de uma questão ligada agora à dignidade da vida. Então só seres humanos, né, é que vão ser trabalhados nessa categoria de pessoa física. A pessoa física, então, ela se confunde com a pessoa natural, ou seja, são seres humanos, homens, mulheres, né, que têm um CPF, tá? É engraçado isso, né? Mas só é pessoa quem tem um CPF para a prática, né, da vida civil aqui no Brasil, certo? A pessoa. Muito bem. É interessante pensar, galera, que pessoa, portanto, é o contrário dos bens, né? Porque o direito, na nossa tradição ocidental, ou você é pessoa ou você é bem. Se a gente lembrar da escravatura no Brasil, os africanos escravizados no Brasil, uma história muito triste, né? Eles não eram pessoas. Olha que interessante. Eles eram considerados bens, eles eram um objeto de propriedade. Se uma pessoa assassinasse um africano escravizado, ele não praticava assassinato, ele praticava um crime de dano à propriedade do dono do escravo. Olha só, esse é o Brasil que você nasceu, tá? Esse é o nosso país, tá? Essa é a nossa história. Lembra-se sempre disso. Se você ofendesse ou ferisse a integridade física de um escravizado, turma, você não estava atingindo o direito do escravo, você estava atingindo o direito de propriedade do dono desse escravo. É como se hoje nós estivéssemos, tipo, estragando um animal doméstico de alguém, né, ou um veículo, ou uma propriedade qualquer, porque os africanos escravizados eram considerados objetos de propriedade na época da escravidão, tá? Não eram pessoas, não eram sujeitos. Olha que coisa incrível, né, de se pensar. E mais ainda, que não faz tanto tempo assim, galera, certo? Isso é coisa de 150 anos atrás. Reparem como a gente nem tem ainda um distanciamento histórico suficiente para dizer que isso é uma coisa do passado, né? Foi agora, recente, né, pessoal? Há muito pouco tempo atrás. Os nossos bisavós viveram nessa época, certo? Então repara que não é uma coisa assim tão distante, né, da nossa realidade, tá? Índios também eram tratados dessa forma. Os índios, galera, no período do Brasil colônia, né, da colonização, e também na América Espanhola, havia uma discussão entre os portugueses e os espanhóis. Será que os índios têm alma? Eles perguntavam assim, né? Então eles matavam os índios para descobrir se eles tinham alma, ou se os índios eram selvagens. Eles tinham dúvida se eles tratavam os índios como seres humanos, né, ou como animais selvagens, certo? E muitos, né, dos portugueses, e principalmente dos espanhóis, na colonização espanhola da América, considerava que os índios eles eram realmente selvagens, como se fossem animais, da mesma forma, né, que objetos de propriedade, tá? Então repara que, historicamente, pessoal, o conceito, né, de quem é pessoa, ele é bem relativo, tá? Você escapa muito rápido, assim, do conceito de pessoa, certo?
E aí, galera, que se torna interessante pensar no direito dos animais, ou direito dos seres sencientes, que é um tema novo, né, que está em discussão hoje em dia, e é uma tendência muito forte do reconhecimento desses direitos, né, para animais, porque hoje, até então, os animais são tratados como objeto de propriedade. Então os nossos pets, né, eles são objeto da nossa propriedade, certo? Muito bem, é assim que o direito tradicional funciona. Animais silvestres ou animais selvagens que não são de ninguém, eles são do Estado, né, eles são bens da União. Se não me engano, isso está previsto tanto numa lei, né, de proteção dos animais silvestres, eu esqueci agora de cor o número da lei, mas me parece que elas estão também previstas no artigo 20 da Constituição Federal, que diz são bens da União. E aí tem uma lista, né, de bens, e lá um dos tópicos, tá, dessa lista são os animais silvestres ou os animais selvagens do Brasil. Tá? Então repara que o modo como o direito até hoje protege ou regula o direito dos animais, tá, é tratando eles como objeto, certo? Então ele é protegido como se protege um patrimônio, tá? Que não é uma coisa ruim, não pensa, né? Não é ruim assim, né? Proteger como patrimônio é melhor do que não proteger, né? É melhor do que você dizer que existe uso, fruição, disposição e reivindicação à vontade, assim, né? De qualquer tipo de animal. Existe uma proteção e é potencialmente interessante proteger os animais como bens preciosos, tá? Ok, não é algo assim tão ruim. O problema é que, lembrando Kant, tá? Se tu trata os animais como bem, você está falando que eles têm preço, tá? Você está falando que você pode trocar, que você pode colocar naquela balança da proporcionalidade, né? Das equivalências. Tu pode dar um preço para esse cuidado que as pessoas precisam ter com os animais, certo? Se a gente quiser tratar os animais como valor, que parece que é uma perspectiva muito mais plausível hoje em dia, né? Então eles já não podem mais ser considerados bens, certo? Não podem mais ser objeto de propriedade. Aí então eles entrariam numa outra categoria conceitual do direito, que seria justamente essa questão de valor, tá? Seriam os animais, né, como seres sencientes que também merecem respeito e consideração. Agora, tratar os animais com dignidade, galera, isso se torna uma coisa mais interessante. E olha só, fazendo uma polêmica agora aqui, tá? A nossa cultura ameríndia na América Latina, galera, ela é riquíssima para entender que na visão ameríndia, principalmente de culturas mais ligadas ali a povos indígenas do Equador, Bolívia, Venezuela, certo? E também outros, tá? Eles têm a noção de que a divindade, ela está na natureza. E essa natureza, ela age, ela é uma agência, ela é dotada de ação, tá? Então, por exemplo, nessa cosmologia ameríndia, que é muito diferente da nossa tradição ocidental, burguesa, europeia, tá? Ela entende, por exemplo, que um rio é uma entidade que tem capacidade de ação. É um ser vivo, é uma entidade viva e que tem, portanto, aquilo que a gente não pode dizer que é alma, porque a alma é um conceito bem cristão, assim, né, da nossa cultura europeia. Mas é como se ele tivesse alma, ele tem vontade, ele tem essa dimensão que a gente considera da dignidade, tá? Lembrando de Kant. Uma montanha, uma floresta, a floresta é um ser vivo para essas culturas ameríndias, tá? É muito legal esse tipo de pensamento. Para a cultura ameríndia, não são só os seres vivos tradicionais, essa nossa visão europeia, né? Os semoventes, né? Que têm alma, que têm vida e que, portanto, merecem uma proteção como seres, né? Como sujeitos de direito. Para eles, inclusive recursos hídricos, né? Montanhas, florestas, coisas assim, né, grandiosas da natureza, para eles são seres sencientes. Cara, isso é fantástico, é incrível. E isso chamou a atenção, tá, do mundo inteiro, pessoal. O mundo inteiro começou a estudar o constitucionalismo latino-americano justamente por essa forma de compreensão, né, dessas entidades da natureza, tá, que para nós sempre foram objetos, né, é terra, é árvore, sempre foram tratados como objetos do direito, e que eles tratam como sujeitos de direito, certo? Então já imaginaram
um rio entrando com uma ação na justiça contra uma empresa que está poluindo esse rio, né? Então veja, não é uma ONG que vai lá e vai ingressar com ação na justiça, não é necessário que a pessoa que tem a competência para exercer aquela ação é que ingresse com ação na justiça. Não, o próprio rio, né? Ele vai figurar lá, o rio tal, né? E ingressa com uma ação na justiça como o sujeito de direito, tá? Isso é uma coisa bem legal de se pensar, certo? Então, o conceito de sujeito de direito, turma, ele está mudando muito nos últimos anos. Mas qual a consequência jurídica? Por que essa discussão ela é polêmica hoje, tá? É que quando você começa a considerar que animais se tornam agora pessoas para efeitos jurídicos, tá? Seres sencientes, né? Não só sujeitos de direito, mas pessoas, o que acontece? Eles se tornam fim em si mesmos. E como fim em si mesmos, turma, não será um exagero pensar, por exemplo, tá, que haja direitos fundamentais ligados também aos animais, certo? Que é uma coisa legal, dicas de passagem, certo? Mas pode gerar uma certa competição entre seres humanos e animais nesse quesito, entendem? Por exemplo, vou fazer uma provocação, certo? O SUS, ele é para seres humanos, ok? No momento que a gente equipara os animais a sujeitos de direito, com todos esses direitos da personalidade, galera, um animal ele passa a ter direito também de usar um SUS animal, vamos dizer assim, né? Um sistema veterinário universal que vai ser, entendem? Que vai ser uma coisa assim, que o Estado vai ter que prover, e isso custa dinheiro, e provavelmente vai ter que desviar um pouco de outras áreas, né, de investimento para garantir isso. Direito à educação, né? Será que o Estado vai ser obrigado a pagar um treinador, né, ou oferecer treinador para aqueles cães histéricos que não obedecem seus donos, né? Estamos provocando aqui, tá, pessoal? Só para vocês começarem a entender o impacto, né, que isso pode ter no futuro, certo? Então, investimentos que hoje eles são talvez assim muito parcos, né, para os próprios seres humanos, eles começam também a abranger ou a haver um direito ali também, né, em relação a animais. Animais com direito à pensão alimentícia, já imaginaram nisso? Olha que coisa interessante, né? Já existem casos surgindo no Brasil. Um casal se separa, eles têm um pet, né? E o cachorro tem direito à pensão alimentícia. Isso não tem previsão legal, vocês entendem? Mas é uma construção que já está acontecendo, né? E se torna polêmica e que se torna bem interessante. Disputas e guarda, né, sobre os pets. Já pensaram em dia de família? Quanta coisa que pode acontecer, né? É essa ideia, né, de seres sencientes se tornando sujeitos de direito. E pessoal, pode ser que hoje isso seja uma coisa muito nova. E a gente pensa, ou grande parte de vocês que estão vendo esse vídeo podem pensar assim, ah, mas isso é um absurdo, imagina se vai acontecer uma coisa dessas, né? Gente, há 150 anos atrás, os escravos também não eram sujeitos de direito, entende? Então, quem vai dizer que os nossos bisnetos, daqui a 150 anos, não vão estudar, né, o direito no início do século XXI e dizer assim, nossa, olha que absurdo. O pessoal lá naquela época discutia se os animais poderiam ser ou não, né, sujeitos de direito, né? Pode ser que no futuro isso seja algo absolutamente normal, absolutamente aceito, tá? Então é uma questão a ser pensada, né? A história ela muda muito o significado dos conceitos jurídicos e muda de uma forma bastante rápida, tá? Gostaria de indicar alguns livros, pessoal. Um livro que eu acho muito legal, embora ele seja já um pouco antigo, é o livro do François Host, que se chama A Natureza à Margem da Lei. É um livro específico sobre essa questão. Qual é a melhor alternativa, né? Considerar os animais e os seres sencientes sujeitos de direito, objetos de direito, ou pensar em outras categorias que não existem ainda, né? Mas uma outra forma de entender isso que ainda, né, está em construção, que é a ideia da senciência. Peter Singer é um filósofo lá da Austrália. Ele é um dos grandes defensores hoje do direito dos animais, tá? Uma leitura também muito interessante do campo agora da filosofia, tá? Para incrementar e enriquecer essa discussão que envolve direitos dos animais em comparação com direitos de seres humanos, né? Do Homo sapiens, né? Como nós. Agora, para quem quer realmente entrar num caminho de originalidade do pensamento, uma coisa realmente diferente, e ir muito além do âmbito da discussão que está acontecendo hoje em relação a essa temática, tá?
aí eu vou indicar um outro pensador, que também é da área da filosofia, certo? Que é Hans Jonas, tá? Eu falo Hans Jonas com essa gravidade porque esse cara, ele é muito importante. Nós não demos ainda o valor que o Hans Jonas tem para a filosofia, talvez porque ele seja ainda muito recente, né? Mas Hans Jonas, além do livro dele chamado Princípio da Responsabilidade, em que ele vai colocar de cabeça para baixo nosso conceito de ética nesse mundo da tecnologia, certo? Ele tem um outro livro que permite questionar profundamente o nosso próprio conceito do que é vida, o nosso próprio conceito do que significa ser um ser vivo, o que significa ciência, tá? Que é um livro chamado O Princípio Vida. Não sei se esse livro já tem tradução para a língua portuguesa, mas se tiver, galera, fica a dica porque é uma leitura realmente impressionante, tá? Os critérios, né, que Hans Jonas vai colocar para nós, para a gente redefinir o próprio conceito que nós temos do que é vida, do valor da vida, da dignidade da vida. É uma coisa realmente fantástica, tá? Hans Jonas, um dos pensadores do pós-guerra, né? Um daqueles pensadores que não acreditam mais naquela visão romântica, né, da filosofia idealista, né? São aqueles pensadores que passaram pela experiência da Segunda Guerra Mundial e que, portanto, têm uma compreensão muito mais assim profunda, né, dessa tragédia que é a nossa vida humana e as decisões políticas que nós tomamos todos os dias. Viram só quanta coisa legal que sai desses conceitos, né? Quando a gente lê os livros de introdução ao estudo do direito no geral, geralmente a gente tem só o conceito ali, né? Sujeito, pessoa física, pessoa jurídica, de uma forma bem assim didática, simplificada. Mas olha a potencialidade, né, de questões, de situações polêmicas, né, que podem surgir a partir desses conceitos que parecem simples, né, num primeiro ponto de vista, mas que têm repercussões na prática jurídica que são muito importantes e potencialmente muito polêmicos. Obrigado por estarem conosco até aqui. Deixa seu like, compartilhe o vídeo com seus colegas, inscreva-se no nosso canal. Até a próxima!